noite, igreja. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom que você escolheu estar aqui esta noite, quando nós estamos juntos aqui, reunidos, para prestarmos um culto a Deus, mas um culto de ação de graça, de gratidão pelo seu amor, pelo seu cuidado com a vida do nosso irmão Mateus. É um culto especial para a vida do Mateus, um culto especial para a nossa igreja, que por um período longo esteve acompanhando toda a luta do Mateus, a luta da sua família, para ver a vitória ser estabelecida. E hoje nós estamos aqui para comemorar, para nos alegrarmos com esta família, com a família da primeira igreja, pela vitória alcançada pelo nosso irmão Mateus, naquele acidente grave por o qual ele passou, mas que Deus o sustentou, porque com certeza Deus tem um plano grandioso, maravilhoso na vida desse moço. Amém? Que você seja muito bem-vindo a este culto. Você que está nos visitando, você que é amigo da família, nós queremos que você se sinta muito bem à vontade, tranquila em nosso meio. Ok? Nós vamos, nesse momento, orar, dando início a esse culto. Curva a sua fronte aí onde você está e nós vamos falar com o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus que és o Criador de todas as coisas. Deus, tu que és o doador da vida. Nós queremos nesta noite dar ao Senhor, e somente ao Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, toda a nossa gratidão. Porque somente o Senhor é digno de receber dos teus filhos, das tuas filhas, ó Deus, esta gratidão. De uma maneira, ó Deus, especial, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso irmão Mateus. Ele foi abençoado, ele tem sido abençoado pelo Senhor, com muitas vitórias, com muitas bênçãos sobre a sua vida. E nós pedimos, ó Deus, que tu continues a derramar sobre a vida do Mateus, sobre a vida da sua família, sobre a vida da nossa igreja, ó Pai, dos seus amigos, todos aqueles que nesta noite chegaram aqui para, juntamente com o Mateus, adorar, louvar e render-te graças por este feito. Toma em tuas mãos, ó Deus, cada parte deste culto, tudo que faremos aqui, que possamos fazê-lo, ó Deus, para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Por Jesus Cristo, teu Filho, é que nós oramos. Amém. Venham e sejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Salmo 66. Salmo 66, 5. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Congregação? Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Amém? Glória a Deus. A família, com certeza, tem um testemunho para dar, não é verdade? E nós queremos ouvi-lo neste momento. O que é que a família tem para contar
sobre toda essa história. Mateus, vem de novo aqui, Mateus. Aí você vai dizer quem vai falar. Vou deixar sobre sua responsabilidade, tá bom assim? Primeiramente, boa noite. Agradeço a presença de todos vocês. E como não tem muita alternativa, o meu pai é vergonhoso. A minha mãe nem se fala. Aí sobrou para mim. Meus ex-colegas de turma sabem que eu tenho uma oratória boa. Aí eu vou contar o que eu passei. Que vou ser sincero para vocês, não aconselho o que eu passei para ninguém. Porque realmente, se eu visse como eu estava na UTI, eu falava, esse daí não tem jeito não. Esse daí só 7 palmos debaixo da terra. Mas graças a Deus, as obras de Deus são maravilhosas. E eu hoje só tenho a agradecer minha mãe, meu pai, o Maurício, que não sei onde está, a minha irmã que está vendo pela internet e primeiramente a Deus. Porque igual todo mundo depois que eu saí do hospital falava, você é um milagre, você é isso, você é aquilo. E quando acontece com a gente custa acreditar. E eu desde quando eu vim para a igreja, que nas reuniões de adolescentes, jovens, todo mundo tinha tido um encontro com Deus. Aí eu pensava assim, poxa, só eu que nunca vou ter um encontro com Deus? Mas agora eu penso, não precisava ser tão forte o encontro que eu tive com Deus, não. Porque igual eu mostro para todo mundo as marcas que ficou em mim, aí minha irmã fala, Mateus, isso é para você ver e olhar sempre e lembrar que Deus fez um milagre na sua vida. E meus colegas de turma sabem que eu nunca imaginei em trancar minha matrícula. E tive que trancar da maneira mais difícil possível. Que nem fui eu que tranquei, porque eu não podia sair do hospital e ir lá trancar. Quem trancou foi meu tio Gilmar. Nem sei como que ele fez para trancar. Aí no início do ano, como eu fiquei pouco tempo no hospital, para mim não foi pouco tempo, porque eu fiquei 70 dias no hospital. Aí eu imagino, 70 dias não são 7 dias, são 70 dias. E eu fiquei 18 dias na UTI. A minha mãe fala que foi 15 dias em coma. Mas não foi meu organismo que entrou em coma. Foi pela fratura que eu tava. Se eu tivesse normal, eu não ia aguentar de tanta dor. Aí, depois que eu saí da UTI, foi 18 dias, eu até brinco. O meu cunhado, que tem uma rincha comigo, né, fala que eu colocava o nome dele lá e ficava batendo no soro. Mas, igual eu falei com ele, Alisson, eu sou assim. Igual o meu irmão vindo pra cá falou assim, ó, não me chama lá na frente não. Aí eu falei com ele, pode deixar, Maurício, não vou te chamar não. Se eu chamar lá na frente, eu vou chamar só os meus anjos. Que é o Cássio, que tá aqui na frente, o Matias e a Anai, que a minha mãe chama de Naná. Aí há pouco tempo eu nem conhecia a Anai. Eu falei, mãe, eu tenho que conhecer essa pessoa, mãe. Porque Deus é muito maravilhoso. Aí a minha mãe falou assim, ó, não me chama para me dar depoimento não. Aí durante a semana ela e o Maurício tentaram gravar um vídeo. Aí não ficou bom. O meu pai falou assim, ó, eu sou tímido também, mas se você chamar lá na frente, eu vou falar o que eu passei. Eu falei, isso aí, pai. É para eles verem que quem é crente não tem uma vida de rosas, não. Passa por provações. Aliás, mais provações do que quem não é. Porque todos sabem aqui, a maioria é crente, sabe que o inimigo está à espreita. Se você der um desvio, ele vai comemorar. Aí eu pensava assim, poxa, eu sempre fui tranquilo, nunca blasfemei contra Deus, nunca insultei ninguém,
nunca discuti com ninguém. Será quando que eu vou ter esse encontro com Deus? Porque quando a gente não passa por provação nenhuma, a gente fica pensando: será o que aconteceu comigo? Será que eu não sou digno do Senhor, não? Aí agora eu até brinco com o Senhor, não precisava ter pegado tão pesado, né, Senhor? Quase que eu vou pro andar de cima mais cedo. E vocês vão ver agora o vídeo que nós fizemos da minha estada na UTI, no quarto, no final, quando eu fiz a cranioplastia, tudo. Pode colocar, hein? Sendo liberadas sobre mim.
Gente, dessa maneira vocês puderam perceber o meu estado quando eu cheguei na UTI, a maneira que eu estava, quando eu fui para o quarto, depois, quando eu fiz a cranioplastia, e aquele médico que passou ali foi mais um anjo que foi enviado por Deus. Porque quando eu cheguei no hospital, a minha mãe nunca pensou em morte. A única coisa que ela pensava é que eu não podia parar a minha faculdade, que era um dos meus objetivos. Aí, um médico que estava de plantão falou com ela: quem que é a mãe do rapaz? Ela falou: sou eu. Deu um abraço nela e falou assim: olha, a senhora tem que ser forte, que seu filho está morrendo. Aí, como ela não é boba nem nada, né? O médico quis levar ela lá onde eu estava, aí ela foi. Aí, outro fato curioso também, que na hora do acidente, o motorista, o Natanael, estava em estado de choque e estava com o braço agarrado na lataria do carro. Em vez dele rogar por Deus, ele só estava xingando. Aí a minha mãe pensou na mente dela: sacana, enquanto meu filho está aí quase morto, porque eu também fiquei preso no carro, não nas ferragens. Mas a minha mãe, o que salvou nós foi o cinto de segurança. Porque quando ela tirou o cinto e ela viu que estava sangrando muito, ela falou assim: coloca o cinto, coloca o cinto, coloca o cinto. Aí eu fiquei preso no cinto. E ela, mais o meu irmão e a esposa do Natanael, a minha mãe ainda machucou um pouquinho. Mas a esposa do Natanael abriu o carro, foi lá para trás, falou assim: eu não aguento ver sangue, eu não aguento ver sangue. Aí, e a minha mãe, né, como é muito elétrica, começou a dar bundada na porta do carro, que o carro não abria. Aí o meu irmão, ela fala que o meu irmão passou por fora e abriu o carro, a porta. Mas eu só fiquei bem mesmo na hora que chegou o Natanael e o Matias. Porque eles, o Cássio e o Matias, porque um segurou um braço, o outro segurou o outro. E a minha mãe nem imaginava que o mais grave meu era a cabeça. Porque eu estava tendo hemorragia na cabeça e hemorragia no braço. Aí quando eles pegaram, ele tinha plano de saúde, eles pegaram a ambulância particular deles e foram para o César Leite, de Manhuaçu. E ele tinha muito dinheiro. Aí o que aconteceu? A esposa dele não gostou do hospital. Falou que não tinha condições de atender o marido dela. Aí foi transferido lá para BH. Aí depois que eu entendi por que ele foi para BH. Porque o meu caso, esse médico que era o Dr. Alex, ele era especialista. Mas no caso do Natanael foi na face. E não tinha médico especialista no hospital. E nesse momento eu quero chamar aqui na frente o Cássio, a Nai e o Matias, para vocês conhecerem os anjos que Deus enviou para mim. Eu imaginava o Matias, grandão, fortão. Quando eu vi ele a última vez que eu fui no César Leite fazer a cranioplastia, que eu vi ele, eu falei assim: não pode ser esse cara não. O Matias, o Cássio eu já conhecia ele, né? Mas o Matias eu só conheci na última vez que eu fui no hospital. E a Nai também eu não conhecia. Aí eu queria saber quem era a Naná, que minha mãe chama de Naná. Chama. A Lúcia também. Pode vir aqui, Lúcia. A Lúcia, eu particularmente tenho que agradecer ela pela hospedagem que ela deu para o meu pai e para minha mãe. Não só para eles, para toda a minha família. E nesse momento, eu gostaria de pedir a Lúcia para orar pela minha vida e pelo culto. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Pai, quando a gente vê um acontecimento como este, a gente percebe que o Senhor não foi Deus só do povo de Israel no passado. O Senhor faz milagre hoje ainda no nosso meio. Pai, nós te louvamos porque Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por todos que ajudaram Mateus durante a enfermidade que ele passou. Foi muito sofrimento, Senhor. A cada dia que passava, eu olhava para o pai e para a mãe dele e imaginava que eles não iam aguentar. Mas o Senhor é tão forte, tão maravilhoso, que o Senhor sustentou a fé que eles têm no Senhor. Pai, eu te louvo porque o ano passado passamos por esse período difícil e agora novamente estou enfrentando uma outra situação quase da mesma forma. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero suplicar ao Senhor que visite a minha irmã nesta hora, lá naquele hospital, Senhor. O esposo dela está bem mal, mas o Senhor é o Deus que pode curar. Eu peço, Senhor, que cure a alma dele, Pai. O nosso físico, este é pó. Mas tem misericórdia, não deixe que ele parta para a eternidade sem primeiro fazer uma decisão ao lado do Senhor. Abençoa essa igreja, Pai. Igreja que eu fui criada desde a minha adolescência. Tenho muita alegria quando aqui estou. Abençoa cada irmão, pastor Bruno, pastor Marcos, todos que estão aqui. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, antes que eu vá me esquecendo, eu queria agradecer também a Priscila e o Ricardo, que não puderam estar aqui. A minha irmã também, que está acompanhando pela internet. Que eles, lá em Manhuaçu, eles foram assim, ótimos. Todo dia tinha alguém para me visitar. Ou era a Eneida, ou era a Priscila, o Ricardo. Sempre teve uma pessoa para me convidar, me visitar. E outra coisa também que eu esqueci de falar. O pai, a minha mãe e a minha irmã, no dia que eu sofri acidente, nos 3 dias depois do acidente, ficaram igual telefonista. Um falava com o ouvido, falava com o outro, e assim ia. Meus irmãos, eu sou o pai do Mateus. Aqui está uma irmã que cuidou de nós lá em Manhuaçu. Nós saímos da casa dela às 6 horas da manhã. Ela estava ali orando por nós. Nós chegava, todo o sofrimento que nós passamos, ela estava junto com nós. Nós agradecemos ela, a filha dela, os filhos dela, o esposo dela. Essa aqui é irmã de verdade. Que nós passávamos, saía do hospital, dormia lá no hospital com o Mateus. A Deise ia para a casa dela, ela estava ali, entregou a chave da casa dela, ficou por nossa conta. Nós entrávamos a hora que nós queria, nós comia, nós bebíamos, nós tomávamos banho, dormia. Essa aqui é uma irmã de verdade. Eu quero te agradecer, você, sua família e seu esposo todinho. Eu quero te dar um abraço do coração. Que Deus te abençoe, você realizar o seu sonho, todo que você tem na sua vida. Porque você foi uma irmã de verdade. Estou aqui para te dar um abraço. Porque essa aqui é uma irmã de verdade, a família dela. Eu não atendi o telefone, porque eu chorava. Porque vendo seu filho ali, não teria o jeito que vocês tinham. Não é para qualquer pai, não. Porque você chegar ali no hospital, o médico falar para você que o seu filho não tinha chance nenhuma de vida, isso, o coração doía, eu começava a chorar, só pensava em Deus, sentava na cadeira do pronto-socorro ali, mais atrás, começava a orar, e Deus abençoou com Mateus, porque tem muitas pessoas que não acreditam que Deus salva a vida, mas o milagre está aí na frente para todo mundo ver.
vocês verem o milagre que Deus fez na nossa vida, não é na vida do Mateus, não. Porque eu não aguentava ver ele, só chorava. A Lúcia está aqui do bloco. Chegava na casa dela, começava a orar. De noite, 3 horas da manhã, nós fizemos uma vigília, eu e ela, o Cid dela e a Deise, o Maurício, que estava lá há pouco tempo. Mas Deus abençoou, que o Mateus está aí por vida. E eu agradeço toda a igreja que oraram por nós, todas as pessoas, amigos e amigos, irmãos que ajudam no poder de oração, que ajudam nós. Eu só agradeço vocês. Que Deus abençoe vocês tudo. Entendeu? Eu só queria assim, concluir o que o Mateus disse aqui, os 3 anjos na guarda dele, que quando o Mateus sofreu o acidente, antes que chegassem os 3 aqui, apareceram 3 médicos que eles falaram que era médico do hospital João 23. Só que o jornalista procura até hoje e não sabe quem são os 3 médicos que socorreu ele. Então eu sempre falava com o Luiz e com a Beise. Eles não são médicos do João 23, eles são os anjos de Deus que preparou ele na maca para ele não morrer. Porque foi aqueles médicos, foi aquelas 3 pessoas de branco que colocou ele deitado da forma como ele deveria ficar até que os bombeiros chegassem lá. Eu queria convidar uma pessoa para vir aqui orar, pessoa da família. Dulcilene, por favor, vem aqui. Foi um momento muito difícil na nossa vida, realmente, porque o Mateus tinha um sonho, um menino muito alegre, um menino muito batalhador, e aquilo tudo acontecendo, a gente não sabia o porquê. E como ele mora embaixo na minha casa, a gente era muito chegado um ao outro. O Mateus não... Tinha dia que eu falava assim, Mateus, eu tenho que te desligar, porque você já está me enrolando, de tanto que ele ia lá e falava daquela formatura. E no momento do acidente, eu só pensava naquilo. Meu Deus. E quando 9 horas da manhã no domingo, o acidente foi às 3 no sábado, às 9 horas a Jo ligou e falou assim, Dulcilene, vai porque o doutor Alex falou que ele não tem chance nenhuma e que já vai dar a notícia para a Deise. E algumas pessoas estavam lá em casa, viu o desespero de todos nós. E a Lucimar estava lá em casa no dia, ela falou assim, Du, você não está confiando em Deus, Du, vamos orar. E começou a orar com toda a nossa família. E Deus mostrou que realmente a gente estava, principalmente estava com a minha fé muito pequena diante desse problema. E Deus abençoou a vida do Mateus. Hoje é uma maravilha. Eu passo lá, ele não vai lá em casa mais não, tá, gente? Ele mudou, tá? Agora ele nem vai lá mais. Mas toda hora eu chego lá na janela e falo com ele. Oi, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Tudo bem, tia, não tô precisando de nada não. Mas nunca mais ele foi na minha casa. E ele mora embaixo na minha casa, né, Mateus? Mas mesmo assim, eu sou muito grata a Deus e a todos vocês, todo mundo que aqui está e os que não puderam estar, que o telefone da minha casa não parava, todos orando, todos buscando a Deus para que Deus salvasse a vida do Mateus. Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje e principalmente a Deus pela vida do Mateus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, meu Deus, porque nós estamos aqui hoje, meu Deus, num motivo de alegria, Pai, de festa, porque nós estamos comemorando, meu Deus, a vida do Mateus, o renascimento do Mateus, meu Pai, porque o Senhor abençoou, o Senhor esteve a cada instante ali, meu Deus, cuidando dos mínimos detalhes. Meu Pai, que nós possamos olhar para o Mateus e ver que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo faz. Basta nós confiarmos no Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, meu Deus. Que nós possamos viver nos caminhos do Senhor, que nós não venhamos nunca, meu Deus, duvidar do Teu poder, da Tua fé, do teu amor por nós, meu Deus, porque o Teu amor é tão grande por nós, meu Pai, que às vezes nós somos
pecadores, meu Pai, pecamos, não acreditamos tanto no Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida do Mateus, que já voltou à faculdade, que o Senhor possa estar dando a ele sabedoria, inteligência, paciência, calma, e que ele nunca venha esquecer, meu Deus, que o Senhor tem um propósito na vida dele, e que o Senhor possa mostrar a ele, Pai, qual é esse propósito. Muito obrigada, meu Deus, por essa igreja, por tudo que ela fez e tem feito pelas nossas famílias, meu Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a cada um, meu Pai. Essa é a oração que eu lhe faço com o perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Na leitura bíblica de Lamentações 3, versículos 21 a 23, nós vamos fazê-la. Todavia, lembro-me também de portar esperança. Graças ao grande amor. Meus irmãos, diante de tudo que vivemos e ouvimos, o que daremos nós por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito? Amém? Vamos cantar. Sem limites, vamos adorar o Senhor. Grande a tua fidelidade.
Nesse momento nós vamos ouvir a mensagem de Deus, trazida pelo colega pastor Carlos Henrique Mazini. Ele é o Xan, é primo do Mateus, homem de Deus, e com certeza tem uma palavra aos nossos corações. Que Deus abençoe, querido. Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria enorme, é um imenso prazer estar com os irmãos novamente. Não é? Após aí 6 meses, tenho já 5 meses ali na cidade de Itambacuri, pastoreando a primeira igreja batista daquela cidade, e Deus tem nos abençoado muito. E eu fiquei muito feliz com o convite do Mateus, da tia Deise, do Luiz, para estar aqui trazendo a mensagem de Deus ao coração de cada um de vocês nesta noite. E eu me alegro muito de estar aqui revendo amigos, parentes, pastores, e nesse dia me alegro mais ainda em poder contemplar o milagre do Senhor, que é a vida do Mateus. E eu louvo a Deus, porque Ele tem nos abençoado muito mais do que pedimos ou pensamos. E antes de qualquer coisa, Mateus, parafraseando 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou e tem preparado para a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Quem te viu, Mateus, como eu te vi ali naquela segunda-feira após o acidente ocorrido no sábado, e na segunda-feira eu estive lá, eu te vi, mas você não me viu. Você estava em coma, conforme uma das fotos que nós vimos ali. E quem te viu naquela situação, certamente não acreditaria na sua recuperação, a não ser por um milagre de Deus. Mas nós temos um Deus, Mateus, que pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Nós servimos um Deus de milagres, um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que cumpre com todas as suas promessas. Eu ouvi de pessoas, e não foram poucas, Mateus, enquanto você estava naquele hospital, e algumas pessoas chegavam de mim, Xan, Carlos Henrique, pastor, Deus podia curar o Mateus, para a gente talvez ter o mesmo sentimento que a família de Lázaro teve, que a família de Jairo teve. Seria um milagre tão admirável como foi aqueles de Jesus em sua época em que viveu. Mas a verdade é que Cristo vive. E o mesmo Cristo de ontem é o de hoje e será o de amanhã. E esse Deus que nós servimos é um Deus de milagres, um Deus que cumpre as suas promessas. E realmente Deus nos abençoou. Tal foi o milagre feito na sua vida e consequentemente em nossas também. E diante de todo o ocorrido, podemos chegar a uma conclusão óbvia, Mateus. Podemos chegar a uma conclusão óbvia, queridos. Há esperança naquele que crê. E esse é o tema da reflexão, que eu gostaria, por alguns breves minutos, refletir com os irmãos. Há esperança naquele que crê. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Vamos ler o verso 21 ao 24 e depois vamos pular para o 35 ao 43. Marcos 5. (21 a 24), depois do 35 ao 43. Assentados como estão, mas reverentes à palavra de Deus. Diz assim na minha versão: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga,
a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos falar? Não temas, crê somente, todos juntos? Não temas, crê somente. E a continuação desse versículo, verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficavam todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha falar ao nosso coração através desse teu servo. Usa a minha vida, Pai, para abençoar vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Há esperança para aquele que crê. Todo este contexto mostra que Jesus é a esperança dos desesperançados. Jesus deve ser o nosso bem maior, Mateus. Ele deve ser a prioridade em sua vida. Jesus precisa ser o principal na sua vida. Mas acontece que em muitos casos e em muitas pessoas, ele não tem sido. Pessoas têm o deixado de lado. Têm deixado de lado o principal, que é Jesus. E ficam se perguntando o porquê de tantas dificuldades, de tantos problemas. A resposta é porque deixaram de fazer o principal, a coisa principal. Conta-se uma história, talvez você já ouviu a respeito, uma história de um rapaz pobre com uma criança de colo, e passando certa feita em frente a uma caverna, escutou uma voz que via de dentro dizendo: entra, pega tudo o que desejares, mas não esqueça do principal. Lembra-te, porém, de uma coisa: depois que saíres, a porta fechará para sempre. Portanto, aproveita a oportunidade, pega tudo, mas não esqueças do principal. O rapaz entrou naquela caverna, encontrou muitas riquezas, fascinado pelo ouro, pelas joias, pôs aquela criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia pegar. E foi colocando no bolso, no avental, no bornal. E aí veio a voz novamente: olha, em 5 minutos a porta fechará. E detalhe, depois que fechar, não abrirá mais. Não te esqueças do principal. Esgotados os 5 minutos, o rapaz, carregado de ouro, de joias, de pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá dentro. Mas a porta já estava fechada. E para sempre. A riqueza durou pouco. Mas o desespero, para sempre. Queridos, nós provavelmente não vamos viver mais do que 100, 110 anos nesta terra. Ainda há pouco estive visitando a bisavó da Carlane, 97 anos, lúcida. Mas é raridade nos dias de hoje. E vai ser raridade ao passar dos dias, ao passar dos anos. Nós temos de 80 a 100 anos para viver neste mundo. E há uma voz, Mateus e queridos que estão aqui nesta noite, que sempre nos adverte: não te esqueças do principal. E o principal é Jesus. O principal são os valores espirituais.
Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais fascinam-no tanto que o principal vai ficando de lado, Mateus. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o principal, o essencial, que são os tesouros da alma. Quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações, as riquezas, ouro, prata, bom emprego, carro do ano. Não te esqueças do principal. Jairo, diante da situação que vivia, foi ao encontro de Jesus e o fez como o principal. E o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. É o que nós vimos aqui na vida do Mateus. E esse mesmo Jesus acalmou o mar, fez cessar o vento. Quando os discípulos estavam quase a perecer, ali em Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, vai contar essa história. Outra história é que Jesus libertou um homem enjeitado pela família, pela sociedade. Libertou-o de uma legião de demônios e fez dele um missionário, lá em Marcos 5. Ele curou uma mulher hemorrágica depois que todos os recursos haviam se esgotado. Agora Jesus ressuscita a única filha de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Mas eu quero destacar nessa noite alguns aprendizados que podemos tirar dessa história. E a primeira delas é que Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora, assim como ocorreu com seus pais. E muitas outras pessoas, Mateus, que você nem imagina que esteve orando por você naqueles dias. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Sua filhinha estava à beira da morte. Lucas nos informa que ela era a filha única e tinha 12 anos. Lá em Lucas 8:42. E todos os outros recursos para salvar a sua filha havia chegado ao fim. Jairo, então, busca Jesus com um profundo senso de urgência. E queridos, o sofrimento muitas vezes pavimenta o nosso caminho para Deus. As nossas aflições, as aflições tornam-se fontes de bênçãos quando elas nos trazem a Jesus. Jairo crê que Jesus poderia salvar a sua filha. Jairo crê que se Jesus fosse com ele e apenas colocasse as suas mãos sobre a sua filhinha, ela seria salva. Ela seria curada das enfermidades. Jairo crê na eficácia do toque das mãos de Jesus. Ele confia que Jesus é a esperança para uma urgente necessidade. Mas a segunda coisa que podemos aprender é que esse mesmo desespero que levou Jairo até Jesus, o desespero de Jairo levou a transpor barreiras para ir ao encontro de Jesus. Jairo precisou vencer barreiras antes de ir a Jesus. Por exemplo, a barreira da sua posição. A Bíblia nos diz que Jairo era o chefe da sinagoga. Ele pregava que aquele Jesus que estava andando, curando, libertando, não era o Messias que eles pregavam. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados na comunidade. A posição religiosa, social, econômica de um homem não o livra do sofrimento. E infelizmente, nós vimos isso na vida do Natanael, que estava dirigindo o carro. Infelizmente. Um homem bem sucedido, um homem de posses, um homem com carro mais do que do ano, mas que o sofrimento e a morte chegou. Porque tanto a posição religiosa, social, econômica do ser humano não o livra do sofrimento. Jairo era um homem rico, um homem influente, mas a enfermidade chegou na sua casa. O seu dinheiro
a sua influência, não puderam manter a morte do lado de fora daquela casa. E consciente da dramática realidade que estava vivendo, Jairo despojou-se do seu status, ultrapassou as barreiras e foi ao encontro do Messias. Mais do que isso, prostrou-se aos pés de Jesus, pois ele era suficientemente grande para vencer todas as barreiras na hora da necessidade. Muitas vezes, o orgulho pode levar o homem a perder as maiores bênçãos. Temos exemplo disso na Bíblia. Naamã se recusou a obedecer a ordem do profeta Eliseu para mergulhar no rio Jordão. Não fora a intervenção dos seus servos, teria voltado para a Síria ainda leproso por causa do seu orgulho. Mas nós podemos aprender também uma terceira coisa com essa história. O desespero de Jairo levou-o a prostrar-se diante de Jesus. E dentro desse terceiro tópico, há 3 subtópicos interessantes. Em primeiro lugar, 3 fatos marcantes. Em primeiro lugar, Jairo clamou humildemente a Jesus. Ele se prostrou diante do Mestre. Ele reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, maior do que os líderes judaicos, do que a própria sinagoga. Jairo reconheceu o poder de Jesus. Na presença de Jesus, não há espaço para vaidade. John Bunyan diz que não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Segundo lugar, Jairo clamou com perseverança. Jairo não apenas suplica Jesus, mas o faz com insistência. Ele persevera na oração. Ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela. Foi o que aconteceu com a sua mãe, com seu pai, que tiveram que passar por barreiras, se prostraram diante do Mestre, ficaram dias longe da sua casa, do seu trabalho, porque tinha algo mais importante para fazer, que é cuidar do seu filho. E eles foram sem preocupar com o que vai acontecer, com dinheiro, com trabalho. O que era mais importante, a sua vida, Mateus. E eles estavam lá, fazendo o que Jairo fez, orando, clamando, com perseverança. Mesmo quando as notícias, Mateus, as notícias que chegavam não sendo as melhores, nós, Igreja do Senhor, perseverarmos na oração. Perseverávamos na oração de dia, à noite, de madrugada. E em terceiro lugar, Jairo clamou com fé. Não há dúvida no pedido de Jairo. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha do leito de morte. Ele crê firmemente que Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. Portanto, guarde. Jairo foi ao encontro de Jesus, levando a sua causa desesperadora. O desespero de Jairo levou a transpor barreiras. O desespero de Jairo levou a prostrar-se diante de Jesus. Interessante que depois dessas 3 atitudes que Jairo teve para com Jesus, agora é a vez de Jesus para com Jairo. Agora, em vez de Jairo ir até Jesus, é Jesus que vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. E a primeira coisa que nós podemos aprender é que quando Jesus vai conosco, Mateus, podemos ter certeza que Ele se importa com a nossa dor. Jesus sempre se importa com as pessoas. Jesus se importa com você. Jesus fez uma viagem longa no mar agitado, na região de Gadara, para libertar um homem louco, possesso. Agora ele caminha espremido pelas multidões para ir à casa do líder da sinagoga. Mas no meio do caminho, Mateus,
Jairo, ansioso, preocupado: Jesus, que bom que o Senhor vai vir comigo, vamos. No meio do caminho, há algo que chama atenção. Há uma mulher que toca em sua veste, na sua orla. E Jesus para: alguém me tocou. Mas a multidão estava enorme à sua volta. E aqueles discípulos diziam: não, mestre, não vê que a multidão te espreme de um lado para o outro? Alguém me tocou. E eu fico imaginando Jairo, fico imaginando Luiz, a tia Deise no lugar ali do Jairo. Ô Jesus, vamos, a minha filha está precisando mais do que esse pessoal aí, vamos. E Jesus se importa com aquela mulher. Jesus para, cura, liberta aquela mulher de todo o mal. Porque Jesus se importa com você. Jesus se importa conosco. A segunda coisa que podemos aprender, Mateus, é que quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada à sua casa para atender uma mulher anônima, uma mulher que nem tem o seu nome relatado na Bíblia, no meio daquela multidão. O seu caso requeria urgência. Ele não podia mais esperar, era sua única filha. Mas Jesus não estava tratando apenas de uma mulher enferma, mas também de Jairo. Sabe por quê, Mateus? Sabe por quê, amigos? Porque a demora de Jesus tem um propósito. Algumas vezes, tia Deise e Luiz, parece que Jesus está atrasado, né? Algumas vezes parece que Jesus já poderia ter feito o milagre e não faz. Por que isso tudo, Senhor? Aqueles discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos naquele mar em meio à tempestade, jogados de um lado para o outro, por uma terrível tempestade no mar da Galileia. Era a 4ª vigília. Eles já estavam à beira do naufrágio, parecia inevitável. Mas quando a desesperança parecia vencer, Jesus apareceu andando sobre as águas, trazendo vitória para os seus discípulos. Outro fato: quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado. Marta pensou que Jesus estava atrasado. O que fazes aqui agora? Tinha pedido para vir curar o meu irmão, não veio, agora que já morreu. Mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Queridos, os imprevistos dos homens não frustram os propósitos de Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando ele parece estar atrasado, Mateus, é porque ele está fazendo algo melhor e maior para nós. Talvez, tia Deise, Luiz, família, amigos, familiares, em algum momento poderíamos ter perguntado a Deus: Senhor, não está demorando demais? Senhor, se quiser, já poderia ter tirado o Mateus dessa situação. Mas junto com essas perguntas, Mateus, vinha sempre as notícias lá de Manhuaçu. Mateus vai ter sérias sequelas mentais. Mateus jamais vai ser o mesmo. Se sobreviver, vai ficar para sempre numa cama. Na melhor das hipóteses, vai ficar numa cadeira de rodas. Levanta aí, Mateus. Cadê a cadeira de rodas? Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Guarde essa palavra, queridos. Quando ele parece estar atrasado, é porque está fazendo algo melhor e maior para nós. Caminhando para o fim, terceira coisa que podemos aprender: quando Jesus vai conosco, não precisamos temer más notícias. Jairo recebe um recado da sua casa. Jairo, não deu. Sua filha, sua única filha, morreu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensaram: há esperança para os vivos, nenhuma para os mortos. A causa parecia perdida. A última faísca de esperança é arrancada do coração de Jairo.
A minha única filha, 12 anos, uma vida toda para viver, morreu. O mundo desabou sobre a cabeça dele. Mas Jesus, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo, não reconhece a palavra de morte como palavra final. Contrapõe-lhe a palavra da fé e diz-lhe: não temas, crê somente. Foi o que aconteceu conosco, Mateus. Quando os médicos mandaram chamar os familiares, Carlane, Sabrina, entraram no seu quarto para pegar o seu terno. Você acabou de me falar ali, ó, tia Dulcilene passou seu terno 4 vezes. Para medicina, Mateus, talvez já não tivesse mais jeito. Porque na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor. Elas podem pôr um fim nos nossos recursos, mas não nos recursos de Jesus. Não temas, crê somente. E por fim, quando Jesus vai conosco, Mateus, o choro é transformado em alegria. Aonde Jesus chega, entra a cura, a libertação, a vida. Onde Jesus intervém, o lamento, o desespero são estancados. Só Ele, Mateus, pode acalmar os vendavais da nossa alma. Só Jesus pode aquietar o nosso coração. Só Ele pode trazer-nos esperança no meio da desesperança. Marcos registra que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Jairo queria apenas uma cura da enfermidade da sua filha. Jesus não só foi lá e ressuscitou a sua filha, como curou da enfermidade que havia levado ela à morte. O milagre foi completo, Mateus. E eu quero concluir dizendo para o Mateus e para você nessa noite: coloque a sua causa também aos pés de Jesus. Mas lembre-se, Ele quer ser o principal da sua vida. Tome as atitudes que Jairo tomou naquela ocasião, e certamente serás bem-sucedido. Jairo foi a Jesus, levando a sua causa desesperadora. O desespero levou a transpor barreiras. O desespero levou a prostrar aos pés de Jesus. E aí, Mateus, e aí, queridos, quando Jesus vai conosco, quando Jesus vem conosco, podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Eu não sei o que você tem passado, não sei a luta que você tem enfrentado na sua família, no seu trabalho, na igreja. Conforme Lúcia relatou aqui agora, da situação que ela está passando familiar, mas eu sei de uma coisa: leve a sua causa aos pés de Jesus. Os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus. Não precisamos temer a más notícias, porque o choro é transformado em alegria. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Hoje, todo aquele choro foi transformado em alegria. Esse é o nosso Deus. O choro, Mateus, pode durar uma longa noite, 70 dias no hospital, 18 dias em coma, mas a alegria vem pela manhã. Se prostre diante de Jesus nessa noite. Arrependa dos seus pecados, porque Ele é fiel para te perdoar e te ajudar a levantar. Não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus. Assim como Jesus foi com Jairo, levando esperança para o seu desespero, Ele é contigo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para aquele que crê. Ainda com seus olhos fechados, talvez você veio aqui essa noite: ah, que bom, vou louvar a Deus, vou glorificar a Ele, vou ver o Mateus recuperado. Mas como é que está a sua vida?
Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Ah, pastor, na minha casa, na minha vida, na minha família, está uma bagunça. Só Jesus. E é só Jesus mesmo. Mas para isso, você precisa fazer do principal a coisa principal. Senhor, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos aqui nesta noite. Pai, complete esta palavra ao coração de cada vida aqui. Pai, tu conheces, tu sondas cada coração, tu sabes, ó Pai, o que os teus filhos têm enfrentado, têm passado. Nesse dia de alegria, Pai, muitos estão chorando. Chorando por uma enfermidade física, por uma enfermidade espiritual. Chorando, ó Pai, porque estão achando que o Senhor está atrasado, enquanto o Senhor está preparando algo melhor e maior para nós. Deus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos. E nós te pedimos que o Senhor venha perdoar a nossa falta de fé. Que o Senhor, ó Pai, venha suprir todas as nossas necessidades. No tempo do Senhor, conforme o teu querer. Porque a tua palavra nos diz que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Que o teu Espírito Santo venha pairar sobre cada vida aqui nesta noite. Sobre a vida do Mateus, da Deise, do Luiz, do Maurício, da Dulcimara, de todos aqueles que nós nem imaginamos que estiveram orando, igrejas, pessoas no Brasil, fora do Brasil. Nós queremos te pedir uma bênção especial por todas essas pessoas. Talvez existem pessoas que oraram por ele e hoje já não está mais aqui. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais. E que nunca, jamais, possamos duvidar do que o Senhor é capaz em nossas vidas. Porque há esperança naquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a misericórdia de Jesus Cristo, teu Filho, a doce, a perfeita comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.